8 no horário de Brasília. Este é o Jornal Gente, chegando para você pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Olha, gente, após 12 dias de bombardeios entre Israel e Irã, os países, com o presidente americano Donald Trump fazendo uma mediação, anunciaram um cessar-fogo no Oriente Médio. O premier israelense Benjamin Netanyahu declarou que aceitaria desde que o Irã respeite e que os objetivos israelenses já foram concluídos, com a eliminação do que ele chama de ameaça ao Estado judeu, que é o programa nuclear e balístico iraniano. Do outro lado, Teherã comunica que aceita a trégua e se vangloriou de impor o recuo de Israel. Um cessar-fogo que o mundo se pergunta: e aí, vai ser cumprido? Pois bem, agora pela manhã, Israel afirmou que o Irã lançou mísseis balísticos contra o norte do país, rompendo o acordo, e que as forças armadas israelenses responderão duramente a essa violação. O Irã nega qualquer violação de acordo e disse que foi Israel que violou o acordo. Agora há pouco, o presidente americano Donald Trump declarou que ambos violaram o acordo e que não está nada satisfeito com isso. Pediu que os aviões de Israel recuassem para o próprio território, numa entrevista em que ele está falando neste momento. Bem, as horas iniciais depois de um cessar-fogo, como vocês sabem, são sempre complicadas. Gente, até chegar nesse cessar-fogo, as últimas 24 horas foram intensas. O Irã respondeu ao ataque americano às suas instalações nucleares, lançando mísseis balísticos sobre bases americanas no Oriente Médio. O principal alvo foi a base de Al-Udeid, no Catar. Apenas um míssil conseguiu penetrar as defesas aéreas de Doha, porém caiu sem estragos, sem mortos e sem feridos. Mas o pânico nas ruas da capital catari foi intenso. Muita correria e gritos no momento da explosão. Quase todos os países do Golfo fecharam seus espaços aéreos, além de criticarem o que chamaram de violação iraniana à soberania do Catar. Porém, foi uma resposta fraca de Teherã. Foi mais uma satisfação à população do país persa. Inclusive, fontes do Pentágono afirmam que os Estados Unidos e o Catar teriam sido informados sobre o ataque. Ou seja, tudo estava sob controle na chamada arte da guerra. Até às 4 horas da manhã, no horário local do Oriente Médio, início do cessar-fogo, até então combinado, os ataques dos dois lados foram fortes. Israel bombardeou o Irã com sua força aérea e não somente instalações militares, mas também prédios públicos ligados ao regime, como prisões, onde estariam presos políticos, quartéis generais da Guarda Revolucionária Iraniana, universidades. No norte do Irã, pelo menos 9 civis morreram nos bombardeios, mas no país o número deve ser bem maior. Israel também matou mais um cientista do programa nuclear. E a resposta do Irã foi o lançamento de mísseis balísticos contra Israel. Inclusive, minutos antes do cessar-fogo, já havia lançado uma outra chuva de mísseis. Esses mísseis, gente, atingiram a cidade de Beersheba, no sul do país, e causaram pelo menos 4 mortes. O dia de hoje será essencial para sabermos se esse frágil cessar-fogo será realmente respeitado. Além disso, fica a pergunta: se as negociações entre os envolvidos serão efetivas para o final deste conflito? Por isso, eu passo a bola para você, minha querida amiga Thaís Freitas. Muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco nesta terça-feira no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Eu acho que nesse momento nós temos mais perguntas do que certezas para dividir aqui com o nosso público. Primeiro porque o cessar-fogo que foi ontem anunciado de forma ali portentosa pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo de cara levantou muitas dúvidas. Primeiro porque os termos desse acordo, um acordo difícil, que envolveu as diplomacias do Irã, de Israel e dos Estados Unidos. Os termos não foram divulgados e as perguntas básicas continuam no ar. Primeiro, Irã. O Irã concordou em interromper o seu programa nuclear, já que, segundo os Estados Unidos, esse foi o principal motivo do ataque do país às instalações militares iranianas. Segundo, qual vai ser o destino do urânio
que existe hoje no Irã, sobre o qual o Irã tem domínio e que é uma quantidade bem razoável, segundo estimam as fontes de informação internacionais. O Irã concordou com tudo? O que diz esse acordo de cessar-fogo? Isso não foi divulgado. O que a gente tem é uma declaração do presidente Donald Trump dizendo o seguinte, bem no estilo dele: "Parabéns, mundo, é tempo de paz." E depois ele ainda reforçou o seguinte: "O cessar-fogo é ilimitado, acho que vai durar para sempre." Donald Trump, como grande negociador, se coloca mais uma vez aqui como o vencedor de uma história que aparentemente não é possível de ser vencida por ninguém por enquanto. Ao mesmo tempo em que ele destrói pelo menos parte das instalações nucleares do Irã, algum dano foi causado, ele negocia logo na sequência um cessar-fogo que inclui Israel. E aí as declarações de comemoração no entorno de Trump foram muito efusivas. Um senador do Tennessee, por exemplo, disse o seguinte: "Trump merece o Prêmio Nobel da Paz." O vice-presidente disse que a paz sempre foi o objetivo de Donald Trump e que o ataque americano ao Irã permite um novo recomeço ao Oriente Médio. Mas aí vem o day after, e no day after vem o Israel dizendo que foi novamente atacado por mísseis do Irã, mesmo que o governo iraniano negue nesse momento. Do lado da oposição a Donald Trump, analistas ligados aos democratas dizem que Trump achou uma porta de saída antes de cair numa grande armadilha na qual já caíram outros presidentes norte-americanos, que é entrar num conflito que pode virar qualquer coisa, inclusive algo generalizado, com consequências imprevisíveis em termos de custo e de popularidade para o presidente da República. Se a gente olha os conflitos recentes no Oriente Médio, um cessar-fogo, quantos já foram declarados e quantos foram desrespeitados? Esse, dessa vez, foi desrespeitado mesmo? É uma guerra de versões, muito difícil saber o que de fato acontece nesse momento. Agora, dentro dessa guerra de versões, é quase irrelevante se o Irã de fato desrespeitou o cessar-fogo ou não. O país nega. A questão é que Irã diz que não, mas Israel trabalha com essa realidade. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia dito que concordava com o cessar-fogo porque o objetivo de destruir o arsenal iraniano havia sido atingido. Agora, com a violação do cessar-fogo, ou a possível violação, ele tem um argumento nas mãos. Ele pode dizer que vai seguir com a sua estratégia militar no Oriente Médio, já que o acordo não foi cumprido. E Donald Trump, que agora há pouquinho disse que está muito triste, tanto com o Irã quanto com Israel, pode dizer o seguinte: olha, eu tentei, mas o inimigo não cumpriu o combinado. E inimigo que cumpre combinado, não é? Esse aí pode ser o desenrolar de argumentos da história se de fato o conflito persistir. Não dá para dizer nada nesse momento. É só unir elementos, tentar ler o cenário, porque tudo ainda continua aberto no Oriente Médio. 8h08. Vamos falar um pouco das cocitas nossas aqui? Vamos para Brasília. O Cláudio Humberto está chegando com um destaque da política